vamos ver aqui na prática como é que funcionaria para a gente criar esse modelo, certo? A gente vai aqui, já vamos criar nosso primeiro, nosso primeiro módulo, certo? A gente vai criar um módulo de autenticação e de autorização, ou seja, é bom a gente tentar deixar sempre separado em pequenos módulos e pequenas partes, porque aí a gente consegue reutilizar ele de outras formas, até em outros projetos. Controller. Vamos criar também nosso service. Então, aqui a gente já criou nosso módulo, já criou o controller aqui, nosso service. Então, a ideia é que esse autocontroller aqui, ele vai ser responsável por autenticar o nosso usuário, certo? Sign in. Vamos retornar para a gente aqui alguma coisa. O conceito que a gente vai querer fazer aqui, certo? Aqui vai ser um método post, é retornar um payload com dois tipos de token. Eu vou já explicar o porquê a gente vai retornar esses dois tipos de token. A gente vai retornar o access token, certo? A gente vai retornar aqui, vamos lá. Response, DTO, yes. Lembra sempre quando a gente estiver trabalhando com o DTO, botar nossas interface. Auto response. Fez. Isso aqui, o padrão que a gente tem que ter sempre do nome dos arquivos é o Pascal Home de name, ou seja, é tudo minúsculo, separado pelo tracinho. Mesmo jeito pro DTO, certo? Então aqui nós vamos pegar aqui a interface, vamos botar export, face, auto response, face. Nós vamos ter dois caras, o access token e o outro vai ser o refresh token. Por que a gente Tiago, vai falar? uma dúvida. No caso, esse módulo Auth, ele serve para autenticar outros módulos também? Ou é só, tipo assim, o que a gente está implementando é só para esse módulo? Ele vai servir para autenticar toda a nossa rota, certo? O nosso usuário. Ou seja, esse aqui ele vai ser responsável por verificar se o usuário da gente, ele é válido dentro do nosso sistema. Entendi. Depois que a gente autenticar ele verificar, ele vai retornar para a gente o nosso JWT. Esse JWT é o que vai ser utilizado para todos os nossos controles, todos os controles que a gente tiver na nossa aplicação, a gente vai adicionar uma segurança nele que vai utilizar o token que a gente retornou. Então, esse auto aqui, ele fica responsável apenas pela parte de autenticação, ou seja, verificar se o nosso usuário existe, talvez verificar o PES, fazer algumas lógicas que são relacionadas à parte de autenticação. Entendi. Auto response interface. Botar aqui, access token, refresh token. Porque a gente cria dois access token, um refresh token e um access token. A ideia daqui é o seguinte: o access token ele vai ser sempre o que a gente vai ficar utilizando nas nossas transações, ou seja, o que a gente vai ficar sempre mandando em todos os requests. Nosso access token, eu vou explicar aqui mais na frente, vou pular agora não.
Mas pronto, então qual a ideia aqui? A ideia é a gente criar esse controle aqui, certo? O auto sign-in. E quando a gente fizer um sign-in nele, a gente vai a gente vai fazer uma lógica aqui de validar o nosso password. Ou seja, quem é a verificação do nosso serviço aqui, nós poderíamos, por exemplo, constructor, receber o nosso, criar uma lógica aqui dentro do nosso controller de validate password, por exemplo. Validate user password. Onde a gente teria aqui um username e o password. E a gente iria retornar aqui seria válido ou não. Ou seja, como é que a gente vai saber se nosso usuário, se ele é válido ou não? Hoje a gente já tem ah, alguma pessoa que faz isso. Quem é que faz essa verificação? A gente tem o nosso usuário, que ele é responsável, que ele já tem essas informações aqui, ele tem o nosso username, tem o nosso password. Então faz sentido que a nossa lógica, a gente apenas reutilize os dados e os serviços que a gente tem no nosso, já tem aqui feito no nosso user service. Então a ideia é que aqui no nosso auth, aqui, ó, eu consiga acessar o meu user service para fazer essa verificação. Se eu botar aqui, ó, isso, pronto, find one, aí aqui ele já disse que eu preciso do ID. Então, pô, se eu preciso do ID, talvez seja interessante eu criar alguma outra informação aqui no meu user service que já vai fazer esse search para mim. Ou seja, poderia muito bem criar no meu user service uma função que, que vai fazer essa verificação para mim e deixar toda a lógica de usuário dentro do meu user, certo? Então, só para a gente adiantar aqui, vou criar aqui uma nova função, seria de validate user, vai receber aqui, ó, username e password, vai verificar, vai dar um find one aqui, e no find one padrão do TypeOrem, a gente consegue botar quais são as cláusulas e o que é que a gente vai verificar. Verificar se existe usuário com aquele username, e quando ele verificar aqui, ele vai dizer, olha, ele existe o meu usuário, e eu quero verificar se o password dele existe também. Mas lembra que a gente criptografou nosso password no create, na aula passada? Na hora de a gente criar aqui, no nosso subscriber, a gente criou uma lógica que ia criptografar o nosso password, baseado no saldo que a gente tem aqui, do nosso user. Ou seja, sempre antes de criar o usuário, a gente está criando, a gente está criptografando o nosso password, baseado no saldo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém para liberar. Deixa eu ver. Ou seja, quando a gente cria o usuário, a gente está criptografando o nosso password, certo? Então, para fazer essa verificação se a nossa senha está válida, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que criptografar o novo password que a gente recebeu aqui do nosso cliente, utilizando o mesmo salt que eu utilizei para criptografar na hora de criar o usuário. Ou seja, essa minha hash de criptografar vai ser utilizado com esse password e eles têm que dar igual a esse password aqui. É isso que essa lógica do validate que a gente criou faz. Ó. Eu recebo aqui o password atual, o password criptografado que eu peguei do meu user e o salt que foi utilizado. E aqui eu vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei para criar. Eu vou fazer o hash e tenho que comparar, ver se esse hash bate com o hash que está criptografado. Ou seja, essa é uma forma de segurança onde a gente valida o usuário, se o usuário existe aqui ou não, e, e retorna a validação do user. Ou seja, agora que eu fiz essa função aqui, eu consigo só reutilizar ela lá no meu serviço. Ou seja, eu venho para cá, eu digo, porra, eu quero só username e password.
Por essa ser uma promise, a gente tem que trabalhar com assíncrono, ou seja, a gente tem que await ela. Então aqui eu tenho que botar aquela async e eu dar um await no nosso validate password, certo? E aqui eu tenho que botar ele que ele é um promise. Vamos ver o que é que ele retorna aqui. Ó. No nosso validate user, ele retorna ou o user DTO ou o null. Para converter o nosso user para user DTO, a gente chegou a ver isso aqui na aula passada, o plain to instance de conversão, viu, né? De transformar o DTO. Pouco, mais viu. Essa função aqui, ela vai basicamente transformar o objeto que você passou aqui, ó, esse objeto aqui ele é do tipo user, pode ver aqui do tipo user, e ele vai fazer um auto-mapping diretamente para o nosso DTO. Ou seja, ele vai pegar tudo que está aqui, todas as propriedades que batem, que são as mesmas propriedades, e vai automaticamente converter e retornar um objeto desse tipo aqui, ó, do tipo DTO. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, esse mesmo retorno que está aqui, eu quero, é o que ele está sendo retornado aqui no nosso password. E aqui eu posso fazer uma validação, user, sei lá, se if user, se o user não for válido, not, not, not. Se o user não for válido, a gente usa aqui o not authorized. Eu, class, acho que é unauthorized, ok. Por exemplo, a gente já tem aqui, caso contrário, a gente retorna true. Pronto. O que é que essa função faz? Ele apenas está verificando se o nosso usuário ele está válido ou não. A gente pode até só retornar falso aqui, lançar nossa versão. Mas é exatamente isso que essa função faz. Ele vai retornar para a gente se o usuário existe ou não. Ou seja, ele vai fazer uma verificação, uma lógica de autenticação. Essa lógica eu poderia simplesmente utilizar ela no nosso controller e já funcionaria normalmente. Só que, além de fazer uma lógica dessa, no lugar de fazer manualmente essa verificação e trabalhar tudo de forma manual, chamando aqui, gerando depois o sign-in do response do payload, a gente vai trabalhar com algo chamado passport.